Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos aplicar os conceitos de concentração de solução para falar da diluição e da mistura de soluções. Para entendermos melhor a diluição, vamos pensar numa situação muito corriqueira. Quando nós queremos tomar um suco de fruta, podemos tomar o suco natural ou então utilizar os preparados em pó ou os sucos concentrados. Quando utilizamos um suco concentrado, nós temos que diluir uma parte do suco concentrado em determinadas partes de água, que vão ser indicadas pelas instruções do rótulo. Esse processo de adicionar água ao suco concentrado vai fazer com que a mistura fique menos concentrada, ou seja, mais diluída. Esse processo de adicionar água ao suco concentrado fará com que ele fique menos concentrado ou mais diluído, ou seja, nós estamos fazendo um processo de diluição. Nós podemos preparar uma solução mais diluída a partir de outra mais concentrada, simplesmente acrescentando água. Mas como saber a quantidade de água que devemos adicionar para obter uma solução na concentração desejada? Vamos ver, por exemplo, qual é a quantidade que devemos utilizar para transformar uma solução aquosa de sacarose na concentração de 100 gramas por litro em uma solução de concentração igual a 40 gramas por litro. Nós podemos afirmar uma única coisa sobre essa solução. A quantidade de soluto dissolvido é a mesma antes e depois da diluição. Por quê? Pois a quantidade de soluto que nós temos no início não foi alterada, nós apenas adicionamos água para diluir este soluto. Então, se considerarmos que a concentração da solução inicial é a sua massa dividido pelo seu volume e a concentração da solução final é a sua massa dividido pelo volume, porém, nós temos a mesma massa nas duas soluções, inicial e final, nós podemos fazer uma relação matemática. A relação matemática ficará C1V1 é igual a C2V2. Ou seja, a concentração da solução inicial vezes o seu volume deve ser igual à concentração da solução final vezes o seu volume, pois a quantidade de soluto permanece inalterada. Sendo assim, aplicando esta relação ao exemplo, nós teremos que 100, que é a concentração da solução inicial, vezes o volume 1, que é o que queremos saber, será igual a 40, que é a concentração desejada, vezes 1, que é o volume da solução final. Então, neste caso, nós teremos um volume 1 igual a 0,4 litros, ou seja, se eu quiser preparar 1 litro de uma solução 40 gramas por litro, a partir de uma solução 100 gramas por litro, eu devo utilizar 0,4 litros da solução inicial e completar com água. Isto é o processo de diluição. Essa relação matemática que expressa a diluição pode ser utilizada tanto para a concentração comum quanto para a concentração molar. Então, nós podemos utilizar C1V1 igual a C2V2 ou M1V1 igual a M2V2. Um dado importante é que os volumes podem ser expressos em qualquer unidade de volume, desde que os dois estejam na mesma unidade. Nós também podemos utilizar esta relação matemática para casos onde ocorre uma evaporação do solvente, ou seja, ao contrário de um processo de diluição, teremos um processo de concentração. Então, nós teremos uma solução inicial com um volume maior, é retirado uma determinada quantidade de solvente através da evaporação, e nós teremos uma solução final com um volume menor, ou seja, como a massa de soluto não varia, somente a quantidade de solvente, nós podemos utilizar a mesma relação matemática. Uma outra possibilidade que ocorre bastante em laboratório são as misturas de soluções. Podemos dizer que se misturarmos um suco forte com um suco fraco, teríamos um suco médio? Quimicamente falando, nós temos que, ao misturarmos uma solução mais concentrada com outra mais diluída, ambas de mesmo soluto, nós teremos uma solução final cuja concentração estará entre os valores das concentrações das soluções iniciais.
Já o volume da solução final será igual à soma dos volumes iniciais. Vejamos um exemplo. Vamos determinar a concentração em gramas por litro da solução obtida a partir da mistura de 100 ml de uma solução de KOH de concentração 20 gramas por litro com 300 ml de uma solução da mesma base na concentração de 40 gramas por litro. Neste caso, cada solução possui a sua relação. Então, a primeira solução possui uma concentração M1 dividido por V1 e a segunda solução possui uma concentração M2 dividido por V2. Isso significa que as massas dos solutos em cada solução são diferentes. Então, a solução final terá contribuição dessas duas quantidades de soluto. A partir disto, nós podemos relacionar as três concentrações pela seguinte fórmula: C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 é igual a C3 vezes V3, sendo V3, que é o volume final, igual ao somatório V1 mais V2. Sendo assim, para o exemplo dado, nós teremos que 20, que é a concentração da primeira solução, vezes 100, que é o volume dela, mais 40, que é a concentração da segunda solução, vezes 300, que é o volume dela, será igual à concentração da solução final, vezes 400, que é o somatório dos dois volumes, ou seja, o volume final. Então, fazendo o cálculo, nós teremos que a concentração final será igual a 35 gramas por litro, ou seja, não necessariamente é uma média aritmética entre os valores, mas nós temos um valor entre a concentração da primeira solução e a concentração da segunda solução. E essa será a concentração final após a mistura. Mas e quando misturamos soluções de solutos diferentes? Bom, quando misturamos soluções aquosas de solutos diferentes, pode haver reação química ou não. Quando não ocorre reação química, nós podemos tratar como um problema de diluição, pois cada soluto se comportará individualmente na solução, tendo em comum apenas o volume final. Já nos casos onde ocorre reação química, nós temos um problema de estequiometria para ser solucionado. Então, vamos ver cada uma dessas situações, começando pela mistura de soluções que não reagem entre si. Como já foi mencionado, nos casos onde os solutos não reagem, nós teremos uma diluição dos diferentes solutos, havendo um aumento do volume total devido à mistura das soluções. Então, nós devemos calcular a diluição separada de cada soluto usando os mesmos procedimentos utilizados na diluição de soluções. Isso é o que acontece quando misturamos 1 litro de uma solução aquosa de NaCl com 1 litro de uma solução aquosa de sacarose. Então, vamos calcular qual é a concentração de cada soluto na solução final. Para o NaCl, a concentração em quantidade de matéria após a mistura será M1V1 igual a M2V2, ou seja, a concentração inicial do NaCl é 0,1 e o seu volume inicial 1 litro, que será igual à concentração final vezes o volume final, que é o somatório, ou seja, 2 litros. Então, nós teremos que a concentração para o NaCl será 0,05 mol por litro. Já para a sacarose, nós teremos a seguinte relação: 0,5, que é a sua concentração inicial, vezes 1, é igual à concentração final vezes 2. Fazendo os devidos cálculos, nós teremos que a concentração de sacarose é igual a 0,25 mol por litro. Nos casos onde a mistura de soluções resulta em uma reação química, será necessário fazermos um balanceamento do número de mols entre reagentes e produtos. Vejamos o exemplo de quando misturamos uma solução de NaCl com uma solução de AgNO3. Após essa mistura, nós observamos a formação de um precipitado branco, que se deposita no fundo do recipiente. Então, nós podemos concluir que houve uma reação química. A reação é NaCl mais AgNO3, que forma NaNO3 mais AgCl, que é o nosso precipitado branco. Para determinarmos a massa de precipitado formada nessa reação,
precisamos de mais informações a respeito das soluções que foram misturadas, como seu volume e a concentração de cada uma delas. Vamos considerar que a solução de NaCl utilizada tinha concentração de 0,1 mol por litro e um volume de 100 ml. Já a solução de AgNO3 possui uma concentração de 0,025 mol por litro e um volume de 400 ml. Com base nesses dados, nós podemos calcular a quantidade em mols de soluto em cada solução. Para o NaCl, nós temos que o seu número de mols é a sua concentração molar vezes o seu volume em litros, e isso nos dá 0,01 mol de NaCl. Já para o nitrato de prata, nós temos 0,025, que é a sua concentração, vezes 0,4, ou seja, nós temos também 0,01 mol de solução de nitrato de prata. Quando comparamos a quantidade em mols de cada soluto com os coeficientes da equação balanceada, nós teremos que, pela reação química devidamente balanceada, nós temos 1 mol de NaCl reagindo com 1 mol de AgNO3, e isso irá produzir 1 mol de NaNO3 mais 1 mol de AgCl. Como, neste exemplo, utilizamos 0,01 mol de NaCl com 0,01 mol de AgNO3, nós teremos 0,01 mol que reage com 0,01 mol. Então, aplicando a proporção, nós teremos 0,01 mol de NaNO3 no produto e 0,01 mol de AgCl também no produto. Ou seja, nós podemos calcular a quantidade de NaNO3 formada em solução e a quantidade de AgCl formada no precipitado. Em posse dessas quantidades em número de mols, podemos converter para a massa ou concentração. No caso do AgCl, como ele precipita após a reação, podemos converter esse valor para massa, fazendo uma relação com a massa molar desta substância. A massa molar do AgCl é 143,5 gramas por mol, ou seja, cada 1 mol de AgCl equivale a 143,5 gramas. Se esta reação produz 0,01 mol de AgCl, aplicando regra de 3, nós teremos que a massa de AgCl formada será 1,435 gramas. Essa é a massa do sal que precipitou após a reação química. Já para o nitrato de sódio, que permanece em solução, nós podemos calcular a sua concentração. E, para isso, nós relacionamos o número de mols com o volume final. O volume final é o somatório dos dois volumes, ou seja, 0,1 mais 0,4, que é igual a 0,5 litros. Utilizando a relação matemática que calcula a concentração molar, nós temos que a concentração do nitrato de sódio deverá ser N sobre V final. Então, 0,01 mol, que é o número de mols que calculamos, dividido por 0,5. Então, nós temos 0,02 mol por litro de nitrato de sódio. Essa é a concentração do nitrato de sódio na solução final. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!